Oi, todo mundo! Hoje eu vou continuar contando um pouco da minha história sobre como foi crescer em uma família narcisista. Lembrando que a minha vida não foi só tragédia, é claro que eu tive momentos bons, mas eu tô aqui para falar um pouco das feridas da alma, né, que não foram curadas, assim, que ainda estão abertas e que trouxeram sim algumas sequelas para o meu presente, os quais eu ainda estou tratando. Bem, gente, eu considero a adolescência a pior fase da minha vida. Em geral, pessoas que crescem em uma família narcisista, principalmente mulheres, geralmente as maiores vítimas são mulheres, apesar de que também tem vítimas homens, mas a maioria fala que realmente a adolescência é a pior fase. E eu até posso dividir essa fase em vários tópicos. Eu posso fazer uns 3 ou 4 vídeos só abordando a adolescência. Nesse vídeo em questão eu vou falar um pouco sobre como foi os meus relacionamentos amorosos. E aí nos próximos vídeos eu vou continuar abordando a adolescência, só que utilizando outras temáticas. Pois bem, no meu vídeo anterior eu havia falado que a minha família tinha uma mania de dizer que só iriam me deixar namorar a partir dos 15 anos. Ok, né? Então eu morria de medo, assim, de me relacionar com algum menino e ter algum tipo de problemas. Porque geralmente esse tipo de família, eles são muito controladores. Só que o que é que aconteceu? Eu cheguei aos meus 15 anos e eu descobri que era tudo mentira. Ou seja, mesmo depois de eu ter completado 15 anos, eles continuaram controlando a minha vida. Eu tenho um irmão que eu vou chamar ele de chato, porque ele é o mais chato de todos, que é assim, ele tinha uma namorada que ela tinha 15 anos de idade, mas eu, com a mesma idade, eu não poderia namorar. Minha mãe namorou meu pai quando tinha 15 anos e se casou aos 19, mas eu, aos 15, eu não podia namorar. Uma vizinha intrometida, que também namorou muito cedo, aos 17 anos estava casada. Ela também se intrometia na minha vida, influenciando, né, minha família, porque eu não podia namorar. Agora, eu nunca consegui entender a lógica dessa questão. Eu nunca consegui entender qual era, afinal de contas, o objetivo da minha família, pelo qual eles não queriam que eu me relacionasse. Aí você pode pensar, é porque eles se preocupavam comigo. Não, não eram porque eles se preocupavam comigo. Na minha opinião, era simplesmente por uma questão de gostar mesmo, de controlar, sabe? Porque assim, gente, eu vivia triste pelos cantos. Eu tive muita depressão e ninguém dava a mínima pra isso. Assim, se eu tava mal, ninguém se importava, mas quando eu tava feliz, então incomodava demais, porque realmente família desse tipo, eles ficam incomodados se você tá bem, então eles querem acabar com qualquer possibilidade que faça você ficar bem. Então foi o seguinte, as minhas coleguinhas, né, todas já com 15 anos, já tinham os namoradinhos e tal, e eu não, né? Aos 15 anos eu fui pra capital do meu estado, lá, né, eu conheci um rapaz lindo, 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 sabe? Ele queria ficar comigo, mas eu não quis ficar com ele, sabe? Ele era um verdadeiro deus grego, mas eu não quis ficar com ele. Já era assim, sabe? Aquele medo inculcado na minha cabeça de que eu ia ter problemas, sabe? Então eu não me permitia. E aí, voltei pra minha cidade. No final do ano, eu fui de novo. Nesse período eu já estava com 16 anos, né? E aí eu fiz amizade com uma menina tal, e teve uma festa na rua, uma festa pública, e lá nessa festa tinha um rapazinho que ele começou a flertar comigo tal. E aí a gente acabou conversando, ele veio conversar comigo, e assim, acabamos ficando, e esse foi a primeira vez que eu fiquei com um rapaz
Eu tinha 16 anos. Eu tava apaixonada por ele? Não, né? Porque eu conheci ele naquela noite, como eu poderia estar apaixonada. Só que eu tava curiosa, eu queria saber como é que era ficar com alguém. E não me arrependi não, tá? Foi legal, eu gostei de ficar com ele. E aí eu fiquei com ele. Só que a minha intenção era só ficar com ele. Aí eu voltei pra casa da minha tia. E aí no dia seguinte me disseram que alguém estava me procurando. Eu fui lá olhar, era ele, né? E e o tempo que eu passei lá na casa da minha tia, o tempo que faltava pra me voltar, ainda faltava 2 semanas. E então eu fiquei com esse rapaz, né, ficando com ele durante umas 2 semanas. E a minha tia, ela não era tão chata como a minha mãe, tem? Ela até já achava mesmo que eu tava na idade, assim, de namorar, então ela não pegou no meu pé. Tanto que ela até ia lá na casa dela e a gente ficava na calçada. Uma coisa tão simples, sabe? Tão natural. Não sei pra que fazer tanto auê, assim, pra uma coisa tão simples. E aí, quando eu tava voltando pra minha cidade, a minha tia perguntou se eu ia falar pra minha mãe que eu tinha arranjado um namorado. Aí eu disse que não. E quando eu voltei pra minha cidade, eu realmente não falei nada. Aí passou-se alguns dias, até que num determinado dia, eu vi minha mãe conversando no telefone com essa minha tia. Imediatamente eu saí de perto, porque eu sabia que ia dar problemas. Quando a minha mãe desligou o telefone, ela veio até mim conversar comigo. E acreditem se quiser, ela veio me dar bronca. Ela falou a seguinte frase: "Ah, então quer dizer que você está indo?" Aí falou o nome da cidade, né? "Ser sem vergonha?" E começou a brigar comigo. E eu fiquei muito nervosa. E eu não conseguia entender, sabe, por que ela tava brigando comigo. Poxa vida, eu já tinha 16 anos. Ela devia estar dando graças a Deus porque eu tinha desencalhado. Mas não, ao invés de dar graças a Deus porque a filha dela desencalhou, ela ficou brigando comigo, dizendo que eu estava sendo sem vergonha. Pois bem, então, a partir desse momento, eu percebi que era uma coisa tão estranha, porque assim, eu não podia ter um namorado, eu não podia ser como as minhas outras colegas, minhas outras amigas. Eu lembro que um dia eu fui na casa de uma colega minha e ela estava sentada no sofá com o namorado dela, a mãe dela na sala também costurando e tava tudo tão tranquilo. E eu fiquei pensando, poxa, por que não pode ser assim comigo, sabe? Uma coisa tão simples. Mas minha família não permitia e eu nunca consegui entender isso. E o que aconteceu? Eu percebi que eu só poderia namorar escondida. Então, na verdade, eu não namorava, eu ficava. E era assim, eu ia de preferência em outra cidade, sabe? Longe da minha cidade natal. Então, eu conheci um carinha ali, eu ficava com ele, e aí no dia seguinte eu não queria mais saber dele. Minha prima, uma das minhas primas, um dia até brincou comigo, que ela disse que eu parecia homem, porque eu ficava com eles e no dia seguinte eu não queria mais saber deles, né? E geralmente os homens é que fazem esse comportamento com as mulheres. Mas não é que eu não queria saber deles, porque geralmente eles me procuravam depois. Era porque eu sabia que eu ia ter problemas com a minha família. Então, quando eles me procuravam depois, eu rejeitava, mas, sabe, não era que eu tava rejeitando eles, é que eu não estava me permitindo. E, assim, não era na minha cidade, né? Eu sempre tomava muito cuidado de não ser no núcleo da cidade, às vezes até no interior, mas não no núcleo da cidade. Um dia, quando eu tinha 17 anos, eu estava em uma festa na minha cidade, coisa rara de acontecer, eu quase não ia, né? E aí apareceu um rapaz que ele começou a flertar comigo, né? Me chavecar e querer ficar comigo. E eu tinha muito receio, mas ele insistiu até que eu pensei, vou tentar, né? Vou ficar.
E aí eu fiquei com ele. Só que eu achei que eu ia apenas ficar com ele. Mas no decorrer do diálogo, ele disse que já fazia tempo que queria ficar comigo, só que não sabia como se aproximar de mim e tal. E aí ele disse que queria namorar comigo. Quando ele falou essa frase, eu pensei, não, vou ter problemas. E aí ele queria ficar andando comigo pela festa e eu queria ficar quietinha no canto, escondida, né? Eu queria ficar ali no escuro, escondida, e ele queria me levar assim pra passear pela festa. Porque eu não queria, eu sabia que nessa festa tinha parentes meus e eu não queria ser vista com ninguém, porque eu agia como se eu fosse uma criminosa, sabe? Como se eu estivesse fazendo algo de errado e eu não tava fazendo nada de errado. Pois bem, mas ele insistiu até que eu fiquei passeando com ele. Ele não podia ver um parente meu que ele ia lá e conversava. Falava com um e falava com o outro e eu ficava mais vermelha do que o mais vermelho dos pimentões vermelhos. Até que num determinado momento ele viu o meu irmão chato, o mais chato de todos, o mais insuportável. E aí fui lá falar com ele e tal, e na mesma hora, e de mãos dadas comigo, né? E aí na mesma hora eu pensei, estou encrencada. Pois bem, ele conversou lá com meu irmão e a gente saiu de perto e pronto, eu não tinha mais clima. E aí eu falei que tinha que ir embora, eu não tinha mais clima, eu sabia que ia ter confusão em casa. E aí eu sei que ele queria que eu ficasse, mas enfim, eu acabei insistindo que queria ir embora e eu acabei indo embora. Eu estava certa. No dia seguinte estava o Chatonildo, estava um dos meus outros irmãos, que também era super controlador, e a minha mãe, e tava lá o trio. Por quê, gente? O trio pra brigar comigo, porque eu, com 17 anos, estava com um rapaz, namorando um rapaz numa festa. Eu, com 17 anos, não podia. Como é que pode, gente? Em que mundo é? Que mundo era aquele em que eu vivia? E brigaram comigo, me deram bronca, sabe? Sabe, a minha família fazia eu me sentir como se eu fosse uma pessoa ruim, como se eu ficasse mais suja, sabe? Como se eu valesse menos, como se eu fosse, sei lá, uma vagabunda ou alguma coisa do tipo. E, poxa vida, eu só tinha ficado com um rapaz numa festa de 17 anos. E eu sei que no dia seguinte esse rapaz veio atrás de mim e novamente, mais uma vez, eu não quis ficar com ele, né? Mais uma vez, de várias vezes. E eu fiquei tão nervosa depois disso que eu desenvolvi um tique nervoso, que não vem ao caso, mas eu fiquei super nervosa e qualquer coisa que acontecesse comigo, coisa simples assim que me deixasse nervosa, eu apresentava esse tique nervoso. Isso até me deu problemas na escola, que depois eu vou falar disso. Pois bem, a questão é o seguinte, eles não se preocupavam comigo. A minha mãe, ela queria se mostrar para as vizinhas, ela queria passar uma imagem de mãezinha perfeita que estava ali protegendo a filha, mas na verdade não estava, tá? E o meu irmão, ele era assim, ele é duas caras, esse chato é duas caras. Então, quando ele estava na rua, ele fingia que se preocupava muito comigo. Ai, minha irmãzinha pra cá, minha irmãzinha pra lá. E queria passar a imagem de um irmão protetor. Mas na verdade era apenas para enganar as meninas. Ele queria passar a imagem de perfeito, conseguir ficar com elas e usar e jogar fora, porque ele fazia isso mesmo. Então era para enganar. Não tinha nada a ver com se preocupar comigo. Ninguém se preocupava comigo. A minha raiva mesmo que eu sinto é porque, na verdade, não tinha nada a ver com querer me proteger. Era uma questão de querer me controlar, sabe? E, enfim, isso, sabe, até hoje eu tenho muita dificuldade em relacionamento, porque até hoje eu tenho essa sensação de parece que eu tô cometendo um crime, sabe? Parece que eu tô fazendo algo de errado, parece que eu tô suja, parece que eu sou uma vagabunda. Uma coisa tão simples. E não, assim, eu já sou adulta, mas, sabe, isso ainda ficou dentro de mim, é uma coisa que eu ainda tô tentando trabalhar. Então, assim,
No vídeo passado eu disse que eu tinha tido infância, mas já na minha adolescência a sensação que eu tenho é como se fosse uma parte de mim que tivesse sido arrancada, sabe? É como se eu me sinto meio que mutilada. Parece que eu não vivi a minha adolescência. E repetindo, não era proteção, era controle. Eles gostavam de controlar. Então, essa coisa de ser presa, sabe? Ficar presa, sabe? Essa sensação pior que eu tenho da adolescência, essa coisa corrente, muito ruim. Pois bem, gente, essa foi a abordagem que eu falei da parte de relacionamentos. Nos próximos vídeos eu vou falar melhor sobre como era a minha interação com os meus irmãos. Em outro vídeo eu posso falar como era a minha interação na escola, com os vizinhos. E na outra eu posso até falar de um período bem chato que foi a depressão que eu tive nessa fase, né? Então até os próximos vídeos.